Oi, gente, tudo bom? O nosso grupo vai apresentar sobre glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese. É composto por Ana Caroline Rodrigues Pereira, Lucélia Costa Soares, José Carlos dos Reis, Gardênia Sampaio e Laane Oliveira. Eu vou começar falando sobre a glicogênese. A glicogênese é uma síntese intracelular do glicogênio. É sintetizado em quase todos os tecidos animais, mas os maiores depósitos estão presentes no fígado e músculos esqueléticos. O glicogênio ele é armazenado em grânulos intracelulares que também contêm enzimas que catalisam as reações para sua síntese e degradação. A glicose armazenada sob a forma de glicogênio no fígado e músculos destinam-se a diferentes funções. Vou falar um pouco sobre o glicogênio hepático. Atua como reservatório de glicose para a corrente sanguínea com a distribuição para outros tecidos. A quantidade de glicogênio hepático varia amplamente em resposta à ingestão de alimentos. Acumula após as refeições e, quando necessário, é degradado lentamente para manter a concentração de glicose no sangue mais ou menos constante. As reservas de glicogênio hepático no homem apresentam um importante papel como fonte de glicose no período entre refeições e em maior extensão durante o jejum noturno. Vou falar agora sobre glicogênio muscular. Serve como combustível para gerar ATP, ou seja, energia, durante a atividade muscular aumentada. É formado durante o repouso após as refeições e os níveis de glicogênio muscular apresentam menor variabilidade do que os teores hepáticos em resposta à ingestão de alimentos. Ok, eu vou falar um pouquinho sobre as reações de glicogênese. A síntese do glicogênio ocorre após as refeições, quando os teores de glicose sanguíneas estão elevados. Até recentemente era falado que a glicose sanguínea era a única precursora direta nesse processo. Porém, em condições fisiológicas, grande parte do glicogênio é produzido por um mecanismo envolvendo a sequência glicose da dieta, molécula C3 e glicogênio hepático. Essa molécula C3, o lactato e a alanina são as principais moléculas dela. E o lactato é formado nos eritrócitos por glicose e é captado pelo fígado para ser convertido em glicose 6-fosfato, que é importante para o começo da nossa síntese. A glicose 6-fosfato é convertida reversivelmente, ou seja, ela é reversível, essa síntese, a glicose de um fosfato pela fosfoglicomutase, um enzima que contém um grupo fosfório ligado a um resíduo serina reativo. A síntese de urina disfosfato-glicose, ela vai, em presença da UDP, glicose pirofosforilase, a glicose 1-fosfato vai reagir com a trifosfato de uridina, que é a UTP, para produzir a UDP-glicose, uma forma ativada de glicose. A UDP-glicose é um composto doador de unidade de glicosíl para a biossíntese de glicogênio. Agora eu vou falar sobre a síntese do glicogênio a partir da UDP-glicose. A unidade glicosíl de UDP-glicose é transferida para uma extremidade não redutora do glicogênio já existente. Isso resulta na anexação de uma nova unidade de glicose, ligada ao C1 e ao C4. Da glicose terminal do polímero de glicogênio pré-formado em reação catalisada pela glicogênio-síntese. Aqui a gente vai ver a UDP mais ATP sendo transformada em UTP mais ADP pelo nucleosídeo disfosfato-sinase. E o custo total em ATP para a incorporação de um resíduo de glicose ao glicogênio é dado pela essa equação de glicose N mais glicose mais 2 ATP vai ser transformada em glicose N mais 2 ADP mais 2 DP. O glicogênio é uma estrutura amplamente ramificada com pontos de ramificações a cada 8 a 14 resíduos. A ramificação é resultante
da ação da enzima amilo transglicosilasa. Essa enzima transfere um fragmento de 6 ou 7 resíduos de glicose da extremidade não redutora de uma cadeia para o grupo OH do C6. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a glicogenólise, que consiste na degradação do glicogênio na clivagem sequencial de resíduos da glicose, a partir das extremidades não redutoras da ramificação do glicogênio. O rompimento das ligações alfa-1,4 ocorre por fosforilose com formação de alfa-D-glicose e um fosfato, sobre a ação da enzima glicogênio fosforilase e o ataque do fosfato inorgânico. O produto final das reações da degradação do glicogênio é a glicose 1-fosfato, que é convertida em glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase, nessa primeira reação que vocês podem ver aqui no slide. Já a glicose 6-fosfato pode ser utilizada pela glicose ou pela via pentose-fosfato. No fígado, a glicose 6-fosfato também sofre a ação da glicose 6-fosfatase para formar a glicose, como vocês podem observar nessa segunda reação. A glicose resultante é liberada na célula para a circulação e é transportada para os outros tecidos. A regulação do metabolismo de glicogênio. A síntese e a degradação da glicogênio são cuidadosamente reguladas para evitar a perda de energia. As enzimas de diferentes vias, a via glicogênio fosforilase e a via glicogênio sintase, nas formas de ativa e B inativa, são reguladas pelo controle alostérico e pela modificação covalente das enzimas moduladas por hormônios. A atividade dessas enzimas é também amplamente dependente da disponibilidade de vários intermediários, cofatores. Portanto, a glicogênese e a glicogenólise são reguladas de tal modo que as quantidades de glicose liberadas são ajustadas segundo a necessidade do organismo. A doença de armazenamento de glicogênio. Existem vários distúrbios hereditários que afetam o metabolismo do glicogênio. São causados por deficiência de enzimas envolvidas na síntese e na degradação do glicogênio, produzindo glicogênio anormal em quantidade ou qualidade. Elas são coletivamente chamadas de doenças de armazenamento de glicogênio e a condição é conhecida como glicogenose. Essas condições são divididas em tipos distintos, descritos na tabela abaixo, que são do tipo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bem, eu vou falar sobre a gliconeogênese. A gliconeogênese é a formação de novas moléculas de glicose a partir de precursores não carboidratos. Ela ocorre principalmente no fígado, mas em algumas exceções pode ocorrer nos rins. Quando o fígado esgota seu suprimento de glicogênio, a gliconeogênese vai fornecer quantidade apropriada de glicose para o organismo. Também os músculos esqueléticos, em exercício, empregam a glicose a partir do glicogênio em combinação com ácidos graxos e corpos cetônicos para obter energia. A regulação da gliconeogênese ocorre inicialmente. O piruvato é o ponto inicial da gliconeogênese e ela pode ser comparada com a via glicolítica, porém no sentido inverso. Ela é composta por 10 reações, sendo 7 reversíveis e 3 irreversíveis, que constituem a piruvato-cinase, a fosfofrutocinase 1 e a isocinase. A primeira reação é a conversão do piruvato em fosfenolpiruvato através do oxaloacetato. Na mitocôndria, o piruvato é carboxilado oxalacetato à custa do ATP em reação catalisada pela piruvato carboxilase. A piruvato
carboxilase é ativada pela acetil-CoA. E se houver excesso de ATP, o oxalacetato será utilizado na gliconeogênese. Se houver falta de ATP, o oxalacetato entrará no ciclo do ácido cítrico. O oxalacetato, posteriormente, ele vai ser reduzido a malato na mitocôndria pela malato desidrogenase. E após essa transferência do malato, vai ocorrer a descarboxilização do oxalacetato a fosfenolpiruvato e é catalisada pela fosfenolpiruvato carboxinase, presente no citosol. A segunda reação consiste na conversão da frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato. A reação irreversível catalisada pela fosfofrutocinase na glicólise é contornada pela frutose 1,6-bifosfatase dependente de magnésio. A frutose 1,6-bifosfatase é uma enzima alostérica estimulada pelo citrato e inibida pelo AMP e frutose 2,6-biofosfato. A terceira reação é a formação de glicose a partir de glicose 6-piruvato. E ela é encontrada somente no fígado e rim, catalisada pela hidrólise reversível de glicose 6-fosfato. A síntese de glicose a partir de 2 moléculas de piruvato requer pelo menos 6 ATP. Portanto, a gliconeogênese é um processo bastante caro em termos de consumo de energia. E esse ATP é proveniente principalmente da oxidação de ácidos graxos. Agora eu vou falar um pouco sobre os precursores de gliconeogênese. Os principais precursores não carboidratos da gliconeogênese são o lactato, que é liberado pelo eritrócito e outras células sem mitocôndria, e também pelo músculo esquelético, durante a alta atividade muscular. A alanina é um mais importante aminoácido convertido a intermediários glicolíticos para a gliconeogênese. Durante o jejum prolongado, a alanina é liberada a partir de proteínas presentes no músculo esquelético. E por último, o glicerol, que é um produto da hidrólise enzimática dos trigliceróis no tecido adiposo. É transportado até o fígado pelo sangue e fosforilado a glicerol 3-fosfato pela glicerolcinase. Agora eu vou falar sobre a regulação da gliconeogênese. A velocidade da gliconeogênese é afetada principalmente pela disponibilidade de substratos, efetores alostéricos e hormônios. Dietas ricas em gorduras, a inanição e o jejum prolongado elevam as concentrações de lactato, glicerol e aminoácidos e estimulam a gliconeogênese. Nós temos aí as 4 enzimas chaves. Então, o piruvato carboxilase, o fosfoenopiruvato carboxinase, frutose 1,6-bifosfatase e glicose 6-fosfatase. Como em outras vias bioquímicas, os hormônios afetam a gliconeogênese por alterações nas concentrações dos efetores alostéricos e por modificações na velocidade da síntese das enzimas chaves. O controle hormonal da gliconeogênese é importante no suprimento dos ácidos graxos para o fígado, além de regular as enzimas tanto glicolíticas como gliconeogênicas. O glucagon aumenta a concentração dos ácidos graxos no plasma pela lipólise no tecido adiposo, em ação oposta da insulina.
grande disponibilidade de ácidos graxos estimulados pelo glucagon, eles vão resultar em maior oxidação dos ácidos graxos para formar acetil-CoA pelo fígado, permitindo então a síntese da glicose. Por outro lado, a insulina tem efeito oposto. O glucagon e a insulina também regulam a gliconeogênese no fígado por influenciar o estado de fosforilação das enzimas hepáticas, como o piruvato-cinase e a fosfofrutoscinase. Vou falar agora sobre a inibição da gliconeogênese pelo etanol. O consumo de etanol, especialmente por indivíduos subalimentados, pode causar hipoglicemia. Essa condição resulta dos efeitos inibidores do álcool sobre a gliconeogênese hepática causada pelo NADH, produzido durante o metabolismo do álcool. Aqui a gente vê a primeira reação, onde é convertido o acetaldeído, né? O etanol é convertido em acetaldeído. O excesso de NADH no citosol reduz o glicogenose, pois desloca o equilíbrio da reação, catalisadas pelo lactato desidrogenase e malato desidrogenase, nas direções de formação do lactato e malato, respectivamente, como a gente vê na segunda equação. Os NADH deveriam ser transportados para a mitocôndria pelo circuito malato-aspartato, mas o fígado não consegue fazer na velocidade suficiente para evitar distúrbios metabólicos. O NADH excedente bloqueia a conversão do lactato e glicose, provocando hipoglicemia, e também promove a conversão da alanina em lactato, resultando em acúmulo deste no sangue, que é a acidose lactática. A substância que ocasiona a lesão no livro dos hepatócitos em si não é o álcool, mas sim o produto da degradação, que é o acetaldeído. Esse foi nossa apresentação sobre essas etapas. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal.